Meu nobre amigo Digo Terrucci, seja muitíssimo bem-vindo ao Acesso Redivamp. Olá, olá, boa noite a todos. É um imenso prazer estar participando aqui. Opa, que bom. Pô, Digo, muito legal a gente poder bater esse papo hoje, né? O Acesso Redivamp teve aí os dias que ele ficou. A gente teve que ficar off, né? Devido ao tratamento, à internação do meu pai, no ambiente hospitalar, no meio de uma pandemia. É uma coisa assim bem assustadora, bem desgastante, né? Mas a gente conseguiu passar por tudo. O velhinho está em recuperação, está sendo bem cuidado aqui pela nossa família. E a gente está de volta. E, cara, é assim, né? Parece que sempre quando a gente fica um tempo fora do ar, né? No meu caso, foi praticamente uma semana, né? Fora a gente tem que reconstruir a agenda, replanejar tudo, reajeitar tudo. Sempre parece que a gente está voltando a fazer tudo isso de novo, cara. E quando eu vi que a nossa agenda bateu, você estava aqui outro dia na live curtindo a discotecagem, eu falei, não, tenho que chamar esse cara, tenho que trazer o Digo aqui para bater um papo com ele, porque eu tive a oportunidade de assistir a sua palestra no evento Voo em Bando, nos nossos amigos, né, o Dracones e a Morgana do Alento do Dragão. Você falou sobre o Leviatã, que é um tema que eu gosto bastante. Embora o meu maior contato com o Leviatã tenha sido o livro do Thomas Hobbes, né? Mas ainda assim, quando eu parei Uhum. para assistir ali, fiquei, nossa, cara, que legal como esse cara sabe contar uma história, como esse cara sabe alinhavar questão de mitologia, questão de espiritualidade, questão da própria prática, da própria experiência dele e filosofar, mas filosofar com elegância sobre o tema, fazer a gente que está participando querer saber mais, conduzindo a visão da gente por todos aqueles lugares que normalmente a maior parte das pessoas temem olharem, né? Temem passearem nos seus espíritos, cara. E você fez isso muito bem, e, cara, foi quando eu vi isso, foi, não, eu tenho que trazer esse cara para bater um papo aqui no Acesso Redivamp. Ah, legal, poxa. Primeiramente, cara, eu gostaria de desejar, né? Apesar que ele já está quase novo em folha, se não já está, mas plena recuperação ao seu pai, né? Que ele possa logo estar novamente com os escudos e a espada na mão como um ótimo guerreiro nessa jornada dele. E o Alento do Dragão é fenomenal, né? Quando eles me convidaram para participar do evento e palestrar, aí eu pensei, putz, o que, que eu posso levar lá que vai combinar, né? Aí a Leviatã, né, é um arquétipo, ou um deus, ou uma energia, ou um ciclo energético, né? Cabe a cada um classificá-lo, né? Que eu gosto muito de trabalhar porque ah, em rituais ele me jogou no fundo do abismo para mim dar de cara com a minha sombra, dar de cara até onde minha sombra é projetada e até onde é o meu ego falho, né, achando que eu estou projetando, né, o que eu quero passar em ciclos que eu nem tenho acesso ainda e tal, e Leviatã tem muito disso, né? Então eu bolei ali um exercício mental, né? E levei, e foi bem sucedido, né? As pessoas gostaram e principalmente eu consegui passar o que eu queria, né? Passar esse outro lado de Leviatã, né? Porque quando as pessoas veem Leviatã, estudam sobre, ah, são poucas informações, né, que é disposta, porque é um contato bem íntimo, né? E justamente essa parte que Leviatã governa, as pessoas têm medo de chegar, né? Porque ninguém quer confrontar, né? Ninguém quer, na verdade, não é nem confrontar a palavra, né? Mas ninguém quer pular no abismo, né? Porque as pessoas temem, né? Inclusive, é até uma passagem de um livro que eu gosto bastante, né? Que é do Lex Satanicus. Ele fala que a lei do fraco, quando cai no abismo, né, no mar das emoções, é boiar, né? E
Forte não, o Forte se aprofunda, né? E ele olha Leviatã nos olhos, né? Não como um herói que quer extirpar o inimigo ou quer matar o dragão, mas ele quer conhecer Leviatã, né? Ele quer conhecer o que Leviatã tem a lhe oferecer, né? E nesse processo a gente evolui. Como a gente fala no satanismo, a gente evolui pelas trevas, né? Não é só o caminho da luz que leva a evolução ao homem. Mas, ademais, é um imenso prazer estar aqui com você, cara. Mas muito prazer mesmo. Cara, o prazer é todo nosso. E, meu, a melhor parte, né? Talvez a melhor parte, né, desses encontros durante a pandemia, né, de projetos como esse, como o programa Acesso Redvamp, são essa oportunidade da gente poder dialogar, da gente poder conversar, né, sobre todos esses temas, mas principalmente com como a gente pisa no território deles, né, o que a gente saboreia, o que a gente encontra naquilo que a gente tropeça, né, e a gente tropeça bastante, né, em toda essa vastidão. Mas me conta uma coisa, vamos começar pelo básico. Digo Terrucci por Digo Terrucci. Conta um pouco pra gente de você, da sua caminhada, como você chegou nessa encruzilhada e nesse momento de vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Diego Terrucci. Como, né, um bom brasileiro, eu cresci em bases filosóficas e religiosas cristãs. Não que minha família é bastante devota, mas é aquilo, né? Quando você precisa, você vai. Fiz catequese, fiz primeira Eucaristia, fiz crisma. A partir dali, eu saí, né, da igreja cristã, entrei em vertentes afros, eu participei de candomblé, passei bons anos, pratiquei a ritualística, fiz a iniciação e etc e tal. E que é até meio controverso, né, uma coisa com a outra, mas eu sempre fui bastante curioso, né, e aqueles atabaques, eu achava muito lindo aquilo ali, e eu decidi matar a minha curiosidade, e quando você acha a resposta para um questionamento, vem embutido mais três, né? E isso é ótimo, porque vai sempre acendendo aquela chama de ação. Durante esses processos, né, eu queria entender melhor o que seria, né, aquela energia do orixá que se manifesta, né, como uma verdadeira diferente de uma incorporação, porque é muito mais violenta, não violenta no sentido, né, danoso da palavra, mas forte, né? Aí eu comecei a estudar. Nesses estudos eu conheci alguns livros, estudos ocultistas, né? E quando eu conheci o ocultismo, né, nem que seja ali na superfície, é como se minha mente fizesse boom, né? E eu levava cada vez mais questionamentos, né, para o meu pai de santo da época. E quando você está dentro de uma religião e você questiona muito, né, você já não é bem visto. Aí eu resolvi me afastar, né, da religião, do candomblé em si, e caí de cabeça, caí de cara, na verdade, em estudos, né? E comecei a ler um livro atrás de outro livro, adentrar a certos grupos e tal. Conheci, na verdade, eu sempre fui muito aficionado, né, pelo lado negro da força, que eu chamo, esses seres mais noturnos, né? Ah, então, comecei a estudar a mão esquerda, conheci nesse caminho o luciferianismo, o satanismo, resolvi focar, né, no satanismo em si, conheci a parte teísta, né, participei de ordens de partes teístas, depois eu fui estudar a parte mais filosófica, né, fui estudar Lavey, fui estudar essa parte mais mental, mais cética, digamos assim. Nesses estudos eu conheci o paracientífico, que é a vertente que eu faço parte, né?
que é do grande Jorge Flores, que eu acho que eu não preciso falar, que muitas pessoas conhecem, é um verdadeiro mestre no conceito, e a gente começou a estudar, né, esses tipos de conhecimentos mais fechados e tal. E após alguns anos, né, a gente decidiu, né, vir para a grande mídia forte, porque a gente sabe, né, por morar no Brasil, que é um país de máxima cristã, ainda mais esse levante evangélico, de que a galera é mais combatível, né? Elas gostam do confronto, que a nomenclatura em si, satanismo e tal, como várias outras, mas mais satanismo em si já traz pânico às pessoas, né? Asco, nojo, as pessoas querem se afastar, porque são, né, séculos e séculos a história sendo contada de uma maneira só, né? Numa ótica só. Então, como a gente, né, desse lado negro da força, acredita que estamos beirando, se não já entramos na era satânica, ou seja, na era da evolução humana, né, da ascensão humana, foi de comum acordo que o conhecimento deveria ser passado, né, para que, né, a sociedade, né, ou os que quisessem adquirir tais conhecimentos, né, que o satanismo tem por base trazer a autossuficiência, né, para o homem. Então, a partir dali, né, o homem autossuficiente é um homem evoluído. E a sociedade em si cresce a partir disso, né? Então, viemos, né, fazer um trabalho de divulgação, de dar as caras, né? Porque os grupos satanistas são muito fechados, ainda é hoje em dia, né? Muito pelo conhecimento aprofundado e, né, o dano que isso pode causar numa mente despreparada e pelo preconceito que rola, né? Uhum. E estamos aí, cara. Esse foi minha caminhada. Ah, sempre guiado, né, pela curiosidade de conhecer coisas novas e tal. Sim, e tipo, essa descoberta, né, daquilo que é novo é sempre a parte mais interessante, até porque o novo normalmente se mostra como algo grotesco até se tornar verdadeiro, como todas as outras coisas da natureza, né, digo. E tem um paralelo, tem uma coisa que eu penso muito, cara, quando a gente fala de natureza, né? É como a natureza, ela aparentemente, ela parece se preocupar apenas consigo, naquilo que ela vai gerar, naquilo que ela vai manter e como ela vai consumir tudo aquilo que é gerado e que está nela, né? E ao mesmo tempo eu penso muito numa questão delicada, mas interessante, né? Que é a questão da graça, a questão da inspiração, como algo que vem justamente por aquilo, justamente que vem para quem ou que não se importa sequer consigo, né? Eu penso muito nesses dois paralelos, né, entre a natureza e a graça, e acho uma coisa que me faz viajar muito, né? O cineasta Terry Malick, no filme Árvore da Vida, toca nessa questão com muita sensibilidade, com um trabalho visual que eu acho fora de série. E ao mesmo tempo eu também penso muito na questão do mal. E quando a gente fala sobre o satanismo, existe um certo ruído na maior parte das pessoas que muitas vezes encara o satanismo como um culto a um mal prosaico, a um mal brega, vulgar, alguém que quer ser satanista para cometer crimes, quero ser satanista para fazer maldade, para fazer todo aquele agir como um criminoso. E recentemente a gente teve um caso, né, um caso desastroso chamado caso Lázaro, né, que todos nós acompanhamos. Eu acho que todo mundo emitiu palavras de baixíssimo calão a cada vez que esse caso aparecia na mídia, né? Dado o sensacionalismo barato e o Satanic Panic Tupiniquim, que construíram em cima disso até a captura e execução do bandido, né? Que era um marginal, basicamente.
Mas, assim, pra gente que estuda mais, pra gente que conhece um pouco mais, eu vejo muito a questão do satanismo como esse lugar, essa espécie de você confrontar os seus demônios, confrontar os seus vícios de cognição para ganhar força sobre eles e evoluir, se tornar alguém mais autônomo. É por aí mesmo? É, bom, só comentando um pouco o que você disse, é engraçado que o Lázaro, ele era cristão, ele fazia pregações cristãs. A própria esposa dele e a mãe dele veio a público, né, falar que ele não era satanista, que imagina que ele seria satanista. Ou seja, é preferível um marido e um filho assassino do que o satanista. Você vê como que é. Mas eu entendo, né, essa visão deles, né? Por quê? Porque foi ensinado, né, que o Deus vigente é o Deus bom, o Deus bonzinho, e tudo que é diferente é o inimigo. E o inimigo quer te destruir porque ele é o portador do mal. Isso até com uma cultura de dominação histórica, né? Foi inserido isso na mente das pessoas e essa raiz é bem profunda e é vigente até hoje. Aí depois você pega Hollywood com seus filmes, né? Ah, livros, tabloides e tal, que vai perpetuar isso, porque isso vende, né? E isso é mídia. Para um jornal, ele vai vender mais se ele estampar o serial killer satanista do que somente o serial killer ou o serial killer cristão, sei lá. Então, tem toda essa manipulação midiática, né? Como um sistema de dominação mesmo. Então é normal, sabe, atribuir tudo de ruim a satanismo, porque o satanismo, a grosso modo, né, tem esse estereotipo de malvadismo, né? E até um dos motivos para a gente estar vindo, né, dar na cara a tapa, para falar que o satanismo não tem nada de malvadismo, né? Na verdade, ele não tem nada com o exterior, né? Com a vida do outro, a grosso modo falando, né? Por quê? Porque o satanismo ele vai trabalhar o seu interior, sabe? Ele vai trabalhar em cima de máximas como liberdade. Mas a liberdade é legal. Todo mundo gosta de ser livre, né? O problema começa quando você descobre que o outro é livre também. E que o outro tem opiniões que você não concorda. Aí você vai começar a tentar contra a liberdade do outro. Então, não é liberdade isso daí. Então, se você faz mal ao outro, se você agride a liberdade do outro, já deixa de ser satanismo, sabe? É como se você usasse ali, né, um arquétipo para exteriorizar tudo que há de ruim em você, sabe? E isso a gente vê, cara, direto, porque há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, eu lembro que eu estava lendo sobre isso recentemente. Teve o caso aqui no litoral, eu não sei se a cidade é Bertioga, mas o caso da bruxa de Bertioga, aonde fizeram um retrato falado de uma mulher que estava pegando crianças para fazer rituais satânicos. Só que isso não passou de uma fake news, porque isso nunca existiu. Essa mulher em si nunca existiu. Diferente do Lázaro, ela nunca existiu. Foi uma notícia falsa numa página. Eles pegaram retratos falados ali da internet, que não tinha conexão nenhuma, e calhou de um retrato falado ser parecido com uma moradora ali, né, da cidade. E a moça estava indo na igreja, cara, buscar a Bíblia dela que ela tinha esquecido. Aí a galera ali do bairro pegou essa moça, espancou da pior forma possível. E porque ela era, a grosso modo, aos olhos profanos, ela era uma satanista. Então, esse estereótipo habita, né, na mente das pessoas. Mas, falando propriamente de satanismo, o satanismo tem a ver com uma alquimia negra, sabe? Alquimia negra por quê? Porque ela é feita no caminho negro, né? Ou seja, lá nos seus porões, né, nos seus subsolos. E ela vai trabalhar exatamente, né, esses demônios internos, né?
não para você extirpar esses demônios ou para você exorcizá-los, esses demônios, mas para você aprender com eles, né? Porque são seres, arquétipos, novamente eu deixo para quem está ouvindo dar o nome, de grandes energias, né? São como vasos que preenchidos de grandes energias, né? E você pode utilizar dessa energia, né, para aprendizado, para você até mesmo transmutar essas energias, né? Então, cara, como eu disse lá no começo, né, o satanismo em si é um caminho de autossuficiência, né, e principalmente de conhecer-se, né, conhecer você mesmo. E ao contrário, né, do que algumas filosofias pregam, esse trabalho de se conhecer é extremamente dolorido, extremamente difícil, porque uma coisa é você conhecer a sua fortitude, né, as suas virtudes e se orgulhar delas. Agora, uma outra coisa é você reconhecer as suas fraquezas, os seus vícios, e trabalhar isso, né? E o satanismo em si vai englobar tudo isso, sabe? A sua parte bonitinha e a sua parte monstro, né? Como a história do doutor e do monstro ali. E tudo aquilo, na verdade, no final da história, é você, sabe? E como que você vai trabalhar tudo isso? Principalmente aquilo que te fere, né? Aquilo que te causa vergonha, aquilo que você esconde ali debaixo de 7 palmos e não abre para ninguém, sabe? Uhum. Então, tudo isso daí, né, ao meu ver, é satanismo. Pelo menos eu tenho como satanismo e eu uso essa filosofia como modo de vida. E por aí vai. Uma jornada e tanto, Nobre. A gente tem um grande amigo aqui da gente participando aqui, grande Jorge Flores, está conosco aqui no chat. Um forte abraço aí para você, meu nobre. Muito bom tê-lo com a gente aqui no Acesso Redvamp. O Lord Seito, né, que está sempre aqui com a gente, também curtindo o programa, ele lhe parabeniza, digo, pelos posts sobre alquimia negra recentemente lá no Instagram. Ele gostou bastante. Ah, é legal. Eu postei mesmo uns posts ali de alquimia negra, né? Primeiramente, um abraço, um beijo pro meu mestre Jorge. Legal que ele está aqui acompanhando. E sim, inclusive semana passada, semana retrasada, eu fiz, né, um exercício interno ali da escola usando as chamas negras de Moloch, aonde a gente apresentou ali algo a ser sacrificado, né? Mas para você sacrificar algo, você tem que saber o que está te incomodando. Então tem essa pegadinha. Chegue até Moloch e sacrifique o que te prende, né? O que te enclausura, o, o que te algema, né? O que te impede de voar. Mas é fácil, putz, eu sou isso, eu sou aquilo, tá, mas verdadeiramente, né? Para você sacrificar isso, você tem que reconhecer em você isso também. Então, isso faz parte, né, da alquimia negra, né? Você reconhecer o que está falho, né? O que está quebrado, e você trabalhar em cima daquilo ali, né? As chamas negras, né? A gente tem como o grande transmutador, né? É o que vai transformar a sua madeira dura e densa em cinzas sutis, né? E eu gosto muito, cara, de trabalhar esses arquétipos, né? E para chegar nas partes mentais que dificilmente a gente chegaria, né? Sem a utilização de certas chaves. Uhum. Diego, fala um pouco mais pra gente sobre a chama negra. É um termo que tem surgido bastante, né? A gente tem visto bastante ele circular pelas redes sociais.
principalmente nos últimos meses, né? Era um tema, o The Black Fire, The Dark Fire, era um tema que a gente via circular nos Estados Unidos, no hemisfério norte, mas assim, de uns meses pra cá eu reparei que começou a aparecer muitas pessoas falando chama negra, a gente sabe que tem muitos autores, muitas visões sobre esse tema. Eu queria conhecer um pouco a visão do Digo sobre a chama negra. Bom, a gente pode abordar o que seria a chama negra em diversos vieses, né? Em diversas óticas. Mas eu vou trazer. Bom, né, se alguém que está no chat me conhece, sabe que eu gosto muito de ir para a parte filosófica, contando algumas histórias, então eu vou trazer uma história aqui, sabe? Ah, a gente sabe que quando a gente é criança, né, a gente tem nossos sonhos, né? Quando a gente é jovem, adolescente, a gente traça planos, vou fazer tal faculdade, vou exercer tal profissão, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E muitas das coisas nem é material, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Tem o arquétipo do policial, eu quero ser o policial porque ele representa o herói da sociedade e tal, né? E ao longo, né, dos anos da jornada, né, como um bom guerreiro, né, a gente vai baixando a espada, porque muitas coisas acontecem, né, e vai nos tirando desse caminho, né? Aí a gente é obrigado a conviver com as frustrações, né? Com as derrotas, com as facadas nas costas. Isso, de certa forma, vai tirando o nosso brilho, né? Vai tirando parte da nossa vida, né? E a gente vai se cansando, se cansando, se cansando, até que chega a hora que você abaixa a espada e você está prestes a se entregar, né? Tudo é muito difícil. Você vê que aquele sonho que você tinha sempre foi um sonho, você nunca conseguiu tirar do plano mental e colocar como um objetivo realmente, você nem se vê mais chegando ali e tal. E isso acontece todo dia. Todo dia a gente tem uma frustração, né? Mas como que a gente lidar com ela, né? É exatamente, né? Quando a gente está quase colocando a cabecinha ali como um degrau para o outro pisar em cima. E claro que no meio desse caminho a gente vai ser sempre combatido, né? Sempre vai ter aqueles que, no meio de uma guerra ali, vai te dar espadada, vai juntar em cima de você e tal, ah, impedindo que você continue o seu caminho, né? E essas pessoas são justamente aquelas pessoas que, como você está prestes se entregaram, né? E o seu continuar nessa jornada vai expressar, né, que elas poderiam ter continuado também, mas elas desistiram. Aí vem, né, a tal chama negra, né? Claro, se você consegue, né, de certa forma acessá-la, consegue de certa forma fazer a ignição. Porque o que seria a chama negra? A chama negra seria aquilo que aquela força que faz o seu sangue ferver. E eu gosto muito, né, nesse contexto, usar o ódio como essa força. Porque o ódio é uma ótima energia de ação, sabe? Se você tem uma realidade que você não gosta, você tem que odiar a sua realidade. Não você tem, mas é aconselhável que você odeie a sua realidade. Porque o ódio vai te tirar dessa realidade. Claro que o ódio dentro do seu controle, né? Ah, o ódio, né, como uma polaridade do amor, o amor tende a nos deixar acomodados, né? Se você ama, você quer ficar ali, quer permanecer ali. O ódio é o fogo mesmo, né? Então, odiando tudo aquilo ali, vai vir aquela força. Tipo, não, eu quero sair daqui, eu quero sair desse degrau, desse círculo, desse trabalho que não está me dando felicidade, só me dá tristeza, dessa cidade, desse bairro, sabe? E você começa a lutar, porque você sabe, se você não erguer a espada, a última gota de suor que você tem, você vai permanecer ali, você vai ser um escravo da sua realidade. E nenhum homem, né, nasceu para ser escravo. Claro, só os que
se colocam, né, no papel de escravo e aceitam a escravidão, mas a chama negra entra aqui, sabe? Ela vai fazendo as alquimias necessárias, transformando ali a sua dor em força, os abismos que você caiu durante a sua jornada em aprendizado, né? Olhando ali o que seu oponente faz para te atacar, a informação que vai virar conhecimento, e quando você conseguir se defender e contra-atacar essa realidade, isso torna-se sabedoria. Mas como que a gente vai trabalhar isso, né? Vai conseguir essa ignição, né? Porque muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas simplesmente se entregam, porque negam-se, né? Aqui entra, né, as limitações impostas pela sociedade. Ai, você não pode sentir raiva, você não pode sentir ódio, você não pode isso, você não pode aquilo. Aqui entra um dos pilares básicos do que seria o satanismo, que é o questionamento. Por quê? Por que que eu não posso? Por que que eu tenho que aceitar essa miséria? Por que que eu tenho que viver em humilhação por um suposto paraíso no pós-morte, sendo que eu tenho a capacidade de gerar esse paraíso na minha vida? Tá? Então, esses questionamentos vai meio que tirar o véu, né, da aceitação, né, que a grande massa vive, a aceitação de uma vida miserável, a aceitação de um patrão não muito legal que está sempre ali te lascando, e a aceitação do emprego só porque você consegue pagar suas dívidas, sabe? E quando você questiona e você vê que você pode ir além, aí é quando a chama está queimando, sabe? É quando você deixa de ser, né, o fraco e vai além. A partir do momento que você consegue erguer a espada e vencer o primeiro combate, aí você vê que, putz, não é o universo que está conspirando contra mim para me deixar no chão, me deixar em humilhação e tal. Não, não rola isso, sabe? Coisas ruins irão acontecer. Nós somos seres humanos, nós vamos sofrer. E não tem como você não sofrer. E até mesmo o sofrimento é algo necessário para a evolução, porque ele vai te ensinar muito mais do que uma felicidade irá te ensinar. Ele vai moldar, né? O guerreiro em si, ele é moldado na batalha, ele é moldado na derrota e tal. Então, continuando a história, né? Você tá ali no campo de batalha, quase desanimado, quase entregando a sua cabeça para o outro cortar. Consequentemente, você vai virar um escravo do seu destino também, escravo da jornada, que vai sempre olhar com olhos, né, negativos para o outro que está sempre em busca da jornada dele e tal. Aí você consegue, sabe? Você olha para aquela realidade, você odeia aquela realidade, você não quer viver ali. Aí você ergue a espada e dá a primeira espadada. E você derruba o primeiro oponente. Sei lá, você tem a coragem para responder o seu patrão como deveria ser, ou pedir as contas confiando que você tem a capacidade de arrumar algo melhor. Não sei, ou continuar um estudo, ou ir lá e contra tudo e contra todos fazer a inscrição da faculdade que você gostaria de fazer, mas sempre estava jogando para amanhã. Aí a chama vai tomando conta de você, sabe? O que era desânimo se torna ânimo. O que era tristeza se torna motivação. Tem sempre esses polos, né, que a gente pode trabalhar e transitar sobre eles. E quando você vê, cara, você tá todo imponente novamente, com a sua armadura reluzente, né? A gente brinca, fala que a armadura de Beelzebub, do guerreiro que nunca perdeu uma batalha sequer, tá com a espada erguida e esperando o inimigo mais forte ainda, porque você viu que você tem a capacidade, né, para encarar tudo isso. Mas novamente, né,
quando a gente fala assim, é tudo bonitinho. Mas eu posso falar por mim. Eu tenho como formação administração, eu trabalhava, né, bonitinho, na CLT e tal, engravatado, mas eu não era feliz, porque eu não tinha tempo para nada. Eu entrava antes do sol nascer e saía com a lua, sabe? Minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, na época ela era menor, claro, ela me olhava e me via como um estranho. Então, teve uma hora que eu pensei, essa é a vida que eu quero? Por mais que eu tenha uma estabilidade financeira, que eu consiga prover coisas boas à minha família, mas e o meu lado emocional? Sabe? É isso que eu quero. Se eu morrer hoje, esse vai ser o meu legado. É quando as forças de Leviatã começou a agir sobre mim, sabe? Começou a atingir o meu emocional, mas com a maior potência, né? Então, eu passei por tudo isso que eu tô contando. Então, aí eu realmente estabeleci, bolei um plano, o que eu gosto de fazer, qual que era o meu sonho de criança, fui passo a passo e hoje, cara, eu tô feliz, sabe? Extremamente feliz, realizado. Claro que tem coisas que eu quero fazer e eu ainda não fiz, claro, eu ainda não tô no degrau que eu gostaria, claro, e ainda bem, porque isso me dá motivação para ir além. Mas foi graças a essa chama, sabe? É a chama negra, a chama de Satã, a chama luciférica, ela vai ter diversos nomes, né? Mas que em algumas pessoas ela, ela brilha, sabe? Como uma verdadeira estrela. E em muitas pessoas ela está quase se apagando. Aí cabe a pessoa chegar até essa chama, reconhecer que existe essa chama nela ainda e fazer esse trabalho de aumentá-la, né? Alimentá-la e deixar-se consumir por ela, né? Deixar como eu disse, a madeira densa e dura se tornar cinzas e sair voando, né? Até onde vai. Claro que esse foi só um contexto, né? Já trouxe essa historinha do guerreiro e tal para talvez as pessoas que estão ouvindo entender melhor o que seria essa chama negra. Mas ah, dentro desse contexto é a ignição, é o que falta para você mudar a sua realidade. Ora, não fala-se por aí que magia é a mudança de realidade, mas quem disse que é a realidade em si que tem que mudar? Será que não são seus olhos? Né? Será que você não tem que observar a realidade de uma maneira diferente? Se você observar a realidade de uma maneira diferente, ela vai mudar. Absolutamente. Até tem uma. A sua fala, né, me conectou a duas ideias assim, que eu acho primevas, né, e necessárias, né? Toda liderança, todo líder, toda líder começa é aquele que vai fazer aquilo que ninguém mais quer fazer e que todos vão esperar que um terceiro faça, né? É ali que a gente vê o despontar de uma liderança, o despontar de um líder, né? De uma líder, né? De alguém que comanda as coisas. E o outro, de fato, o fracasso humaniza muito mais que o sucesso, muito mais que os acertos, né? E eu percebi isso muito bem situado na sua fala. Eu achei isso muito legal da gente, achei uma coisa bem legal de perceber e esse simbolismo da madeira em contato com o fogo negro eu achei sensacional. Essa volatização, né, esse devolver pro espírito, né? Devolver pro espírito, transmutar o denso para entregar para o espírito. Eu achei sensacional, extremamente sensorial, extremamente visual. Gostei muito dessa ideia, digo. Ah, legal. É, cara, basta a gente olhar a nossa realidade, né? Ah, inclusive, eu pessoalmente acho que deveria ter mais satanistas na sociedade. Mais satanista, satanista. Por quê? Porque eu acho que nós somos um país de liderados.
poucos querem ser líder. E quando eu falo líder, não é líder no seu emprego, no seu trabalho, no seu grupo, mas líder de você, sabe? Para você falar, não, eu vou fazer isso. Não importa o que o outro fala, não importa isso, não importa aquilo. E eu acho que nós somos muitos, né, como nação, uma nação muito de liderados. Tanto que o indivíduo sai de uma religião, vai para outra religião, depois sai, vai para outra religião, porque ele quer seguir alguém. Ele necessita que o outro fala para ele o que ele tem que fazer, né? E talvez, cara, o satanismo ele traz o homem como um ser natural, sabe? Um homem que é parte, né, do natural, da natureza. Não é nem dono da natureza, nem escravo da natureza. E todos esses ciclos, né, acontecem na natureza. A gente vê, hoje não tanto mais, né, mas a gente sabe que existe, né, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E se você trazer isso para você, para o seu íntimo, você vai meio que sacar qual o ciclo natural que você está passando, né? Um exemplo prático, né? Estamos em pandemia, né? Que é um recesso, né? Que seria como um inverno. Vai adiantar você, sei lá, se empenhar em algo novo, né? Talvez não dê certo, porque o natural, o seu meio, não está propício a isso. Talvez seja uma hora de você se reter, de você replanejar, né, os próximos passos e etc e tal. Ah, isso que, pelo menos ao meu ver, né, é ser líder, né? É saber, sei lá, daqui a um mês, o que você vai estar fazendo. Ah, mas eu não tenho como prever o futuro. Como não? Sabe? Se você planeja, se você mentaliza, né? Claro que acidentes e acontecem, mas é o norte, né? É o norte para você percorrer, você saber onde você quer ir, o que te faz feliz, né? O que te traz realização. Ah, e hoje em dia não. Hoje em dia, inclusive eu estava até conversando com a galera da Algon. Ah, eu até levei, né, um textinho lá. Fulano, meu sonho é ter um, sei lá, um exemplo, um carro. Aí o cara vai lá, se mata e compra o carro. Mas o cara não está realizado. Aí ele vai lá e troca o de carro. Putz, ainda não está realizado. Mas por quê? Porque é o outro que inseriu na sua mente que aquilo era o seu sonho. Você em nenhum momento questionou se era realmente seu sonho aquilo ali. Talvez você, sei lá, quisesse outra coisa, mas, né, como um bom liderado, você ouviu o seu líder. Uhum. Aí a gente entra naquele papel, né? Tipo, digo, o marketing é satânico, colocando, plantando desejos e sonhos na cabeça de todos, prevendo reações afetivas e emocionais, criando um estado planejado para colocar a pessoa num rumo de fazer uma determinada coisa, seja comprar o carro que eles prometem que vão resolver todos os problemas, comprar algo que vai resolver todos os problemas. Bom, aí a gente entra, né, em deixa eu ver como que eu posso falar. O que seria o satanismo, né, como uma maneira iniciática, e o satanismo profano, né? Nesse satanismo profano, né, que é o que você se referiu, a Uhum, gente consegue observar que há do, dois caminhos ali, basicamente, que seria o satanismo cristão, ou seja, a pessoa que acredita naquele diabo bíblico e ela acha que, sei lá, Deus não está dando as coisas para elas, Jesus não está dando as coisas para elas, então basta ela ir lá e rezar para o diabo bíblico, porque como ele é o senhor do materialismo, basta ela fazer um pacto
pactozinho ali que ela vai ser rica e famosa, né? Esse é o satanismo midiático, né? O satanismo de Hollywood, que a gente vê em filme. Tem exemplos, né, de artistas que é referido como, ele fez pacto com o diabo. Durante muito tempo, a Xuxa, né, foi um grande exemplo disso. Aí as pessoas chegam, né, em nós, né, querendo fazer pacto. Eu quero fazer pacto para mim ficar rico, para mim ficar famoso, porque eu vivo na miséria e tal. Mas em 5 minutos você percebe que ela está presa na religião ainda. Se tirar ali o Satã e colocar, sei lá, Jesus, Deus, Maria, vai ser a mesma coisa. Vai ter a mesma imagem, né? A mesma oração, a mesma ideia, né? Ou seja, não vai adiantar de nada. Aí, tirando isso, tem isso que você disse, né? Do satanismo em referência à dominação, à riqueza, à fama, e que eu não posso dizer que é de todo mal ou que é de toda mentira, né? Porque alguns gestos que eram de ordens e privados foram levados, né, para o grande público e as pessoas começaram a fazer os gestos em referência e tal, né? O símbolo do chifre, né, da mão chifrada, né? É um gesto interno de cumprimento e tal, e foi levado, né, na onda do rock and roll, pelo um dos grandes caras que fez isso foi o Dio, né? Que ele começava a fazer esses gestos no show dele e tal. Mas muita coisa que foi levada ao público foi levada de maneira distorcida, sabe? Um desses exemplos, né, é a profanação, né? Por quê? Porque o que seria profanação para um satanista? Seria ele dizer, né, para o sistema vigente ali, para a religião vigente, e aqui eu trago o contexto de religião como algo material e não espiritual, algo como uma dominação de mentes ali, que aquilo ali já não escraviza ele, sabe? Putz, eu estou liberto de você, você não exerce mais poder sobre mim, eu não estou mais preso e não sou mais escravo seu. Então, a profanação seria algo interno, sabe? Não na sua consciência, né? A gente vê, eu não sou cristão e tal, mas lá no seu íntimo, sabe? Algumas ideologias e tal, que você ainda vê resquício disso, né? E ela vai trabalhar justamente esse conceito de medo, né? Que é implantado, tipo, putz, eu não posso profanar, senão eu vou para o inferno e tal. Quando você consegue romper essa barreira, aí talvez você já não esteja mais tão escravizado, né? Só que o que acontece? As pessoas pegam isso e usam como um protesto, e usam como, sei lá, um deboche, aí deixa, né, essa visão mais interior da pessoa e joga para a sociedade. Mas se você não está trabalhando no seu interior, qual que é a efetividade, sabe? Talvez seja só uma rebeldia passageira, que não vai ter efeito nenhum, né? Então, né, dentro desse olhar profano, tem esses dois tipos, né? O satanismo cristão, que é que está dentro do cristianismo ainda, é só uma versão, uma outra polaridade, e o satanismo midiático, né? Que é o que Hollywood nos traz, que a gente volta lá no caso Lázaro, né? Volta lá no primeiro Exorcista, né? Que o diabo ali era o Pazuzu. Se você pegar a história de Pazuzu, era um daimon, mas era um deus também, sabe? Não tinha muito essa, como eles apresentam ali. E o pior, cara, é que muitos ficam presos, né? Nessa superficialidade. E a gente vê muita baboseira por aí. Muitas pessoas enriquecendo, vendendo pacto disso, pacto daquilo. E é algo que não existe, sabe? A pessoa é enganada. E por mais que seja horrível, né? Mas, infelizmente, acontece.
Então, digo, eu percebo, né, nessa conversa aqui da gente que a partir do instante que alguém se torna satanista, né, procura um treinamento, procura uma formação, procura uma iniciação, né, junto de um grupo sério como o de vocês, vocês também experimentam uma coisa muito parecida com a gente, né? O pacto para o satanista é o me morde para me transformar em vampiro que a gente enfrenta aqui na rede vampírica, então, né? A Chandra tá morrendo de rir aqui nessa colocação. Exatamente. Exatamente. Cara, então esse é o Não, mas ponto. foi perfeita. Vocês também, então, por mês, quantos e-mails e mensagens de quero fazer um pacto? Faz um pacto pra mim, vocês andam recebendo. Nossa, no perfil chega um monte. Um monte. E por mais que você sente com a pessoa e você converse com a pessoa, ela prefere fugir da realidade e se apegar na ilusão. Então, cara, aqui entra a máxima do Crowley, né? Que é o escravo servirá. Por quê? Porque a pessoa se coloca como escravo. Ela se coloca como uma caça. E a caça foi feita para ser abatida. Enquanto não acontecer essa transmutação mental, né? Esse queimar da chama negra, enquanto ela continuar se colocando como caça, vai vir um e vai abater. E a gente vai fazer o quê? Vai pensar do quê? Ela se colocou nesse papel, né? Todo dia um otário e um oportunista saem de casa. Em um momento eles sim, e a desgraça é quando eles se encontram. O Jorge fala muito isso. Eu Todo adoro dia essa um sentença otário e dele. um oportunista sai de casa. Se eles se encontram, sai negócio. Essa é boa. Aliás, agora digo, tem uma pergunta que eu tô enchendo a paciência de todos os meus amigos satanistas que vêm aqui no Acesso Redvamp. E é uma pergunta que eu acho que você já me viu fazê-la para outros colegas, né? E a gente, talvez um dia a gente faça um vídeo com todas as respostas dela, né? Então vou fazê-la com toda a performance que essa pergunta requer. E vamos a ela. Digo, vem cá, chega aí. Tem um cara por aí naqueles podcasts, né? Naqueles canais de YouTube com 1,5 milhão de Ah, seguidores, sabe? Que ele está dizendo que o anticristo já chegou, que os satanistas já estão dominando a porra toda, ele já está tudo organizado para uma grande dominação. E eu quero saber, né? Já que você é desse assunto, você já recebeu o seu primeiro US$ 1 milhão, já negociou o seu primeiro título, o seu primeiro cargo nesse governo secreto mundial que essa figura anda alertando, anda surtando, falando em tudo quanto é lugar. Como é que tá aí pra você? Já chegou a proposta? Porque aqui pros vampiros ainda não chegou nenhuma proposta pra gente. A gente continua à espera, né, amada? Estamos aqui à espera. A gente até agora, até o presente momento, o governo secreto da Terra não mandou nenhum e-mail, não fez nem sequer um pix pra gente. E pra você, como é que tá isso? putz, então, é que eu ainda não abri o e-mail hoje, mas até então não chegou nada também não. Mas Hum. isso é interessante porque às vezes a verdade, né, ela é oculta às vistas das pessoas e as pessoas não veem, né? Às vezes o que está às vistas, né, o segredo escondido às vistas das pessoas, as pessoas não encontram. Por quê? Porque ele fala, né, de uma sociedade secreta que irá dominar o mundo. Cara, mas isso já existe. A- Pega a ONU, o que a ONU fala é lei. Pega os grandes patronos do petróleo, eles mandam no mundo. Se eles abaixarem o preço, quebra, sabe? Pega os mais ricos. Se eles aumentarem o preço dos seus produtos, eles quebram a economia mundial. Então, o que ele está falando já existe. Só que às vezes as pessoas buscam, né, no plano ilusório, né, as respostas que ela não quer observar na própria realidade. Daí elas acabam fugindo da realidade, né?
Ele fala do anticristo e tal, que não sei o que lá. Se você pegar o pé da palavra, o que significava o anti, né, do anticristo, a gente vai chegar na conclusão que ele pode ser o oposto, o opositor, ou o que vem depois de Cristo, o que vai continuar a obra. Não é especificamente aquele que vai guerrear contra o Cristo. Então, já é toda essa manipulação de contexto também que há. E outra também, eu tenho certeza, né? Que os views chegam a 1 milhão e pouco, por quê? Porque ele vai falar de satanismo, do grande Satã que virá à Terra para escravizar e tal. Ou seja, é manipulação do medo, sabe? A mídia faz isso, os filmes de Hollywood faz isso para vender, e ele faz a mesma coisa. Ele estuda ali, sabe, quais são os encalços das pessoas, e ele usa os medos das pessoas para manipulá-las, né? Aí a gente volta lá atrás, no que eu estava dizendo sobre as algemas sociais que te prendem, né? E ele causa esse pânico coletivo, né? E para evidenciar o que ele fala que ele participou de ordens, que era mandado ele matar, que havia sacrifícios e tal. Cara, eu perambulo por esse mundo aí, vai fazer alguns anos. Eu nunca soube, e não é puxando sardinha, não, de nenhum sacrifício dentro do satanismo. Sacrifício humano, Uhum. sabe? A gente utiliza sangue em nossas ritualísticas, a gente utiliza, mas é o sangue do próprio satanista, sabe? Vai lá, com a agulha faz um furinho no dedo e pinga. Por quê? Porque você é o Deus. Você é a emanação satânica na Terra. Aquele sangue é como se fosse um sangue de um Deus pingando no seu altar. Claro, se você se coloca como tal, né? Então, é um sangue divino. Não há um sangue mais divino do que o sangue do mago, né? Do satanista, o sangue do vampiro. E, sabe, não rola isso. Porque se eu prego a liberdade, como que eu vou me atentar contra a vida de uma outra pessoa? Matar uma outra pessoa? Escravizar uma outra pessoa? Ah, é, claramente, sabe? Aquilo ali é para ganhar dinheiro, para fazer palestra, para participar de podcasts, porque é o que a grande massa gosta. Sabe? A grande massa gosta disso. Ele vai lá, prende a pessoa pelo medo dela e enche os bolsos, né? Uhum, absolutamente, absolutamente, né? Acho que o primeiro milhão desse cara já deve ter o Pix, já devem ter feito o Pix para ele. E Ele deve ser o porta-voz. esse já deve ter recebido o Pix, né? A gente aqui está à espera. Então, governo Ah, secreto do mundo, estamos à espera do nosso primeiro milhão. Fique registrado. Agora, né, agora saindo aqui da pauta da pergunta, né, da pergunta divertida, né, de toda entrevista, cara, ao mesmo tempo que a gente se coloca como um deus, né, as meninas, as mulheres se colocam como uma deusa perante a própria magia e tudo mais, há espaço para graça, há espaço para tudo aquilo que definitivamente foge do nosso controle, é indomável e se manifesta e talvez a gente até perca porque a gente pode estar estreitando demais a visão quando a gente está se autodeificando. Você acha que assim, a gente corre um risco, talvez sim, seja o claro nosso que há. polo oposto, enquanto a gente busca uma autodeificação, uma teomorfose, né? Que eu acho que é um termo comum para as nossas. Que a gente se encontra em alguma encruzilhada com esse termo, né? A gente corre o risco também de um estreitamento de visão nesse processo. Então, aqui talvez seria importante eu desambiguar, né, o termo ser o Deus, né? Por quê? Porque se você se vê como um Deus, significa que você está emanando uma energia divina.
E quando eu coloco divino aqui, não é só os deuses da luz, né, que tomaram para ele esse termo divino. Todo e qualquer Deus, né, é um ser divino, porque se você pegar os daimons que são hoje em dia negativados, e foram negativados exatamente como uma forma de dominação do povo que prestava culto a eles, ah, muitos deles, eles eram seres criadores, né, daquele povo ali. Eles eram os deuses principais, né? Então, há de se ter todo o respeito. Mas quando você se coloca no papel de manifestar essa energia, significa que você reconhece que existe essa energia. E para você chegar nesse patamar de conseguir manifestar essa energia, significa que você, de alguma maneira, conseguiu a conexão com esse ser. Eu costumo dizer lá para os alunos que é bonito, sabe? Você vê um altar numa ritualística, tudo montado, velado, com os incensos, com as imagens e tal. Mas é mais bonito ainda quando você consegue trazer aquela energia para dentro de você e você consegue fazer as transmutações, né? As transformações internas necessárias. Porque, imagina, eu vou trazer aqui o exemplo de Beelzebub, né? E eu gosto muito dele numa energia de guerra, sabe? Uma energia voraz, do ódio mesmo. Imagina, aí você vai lá, faz uma ritualística para Beelzebub e tal, pedindo para que ele te auxilie na guerra. Mas você não tem a atitude de levantar a sua espada. Por que ele vai te ajudar? Sabe? É necessário, sim, na ritualística, você aprender com ele, sabe? Você sentir a energia e fazer aquela energia queimar em você, sabe? A partir do momento que você consegue isso, você se torna-se a manifestação dessa divindade, sabe? Aí sim, você pode entrar ali, né, diferentes vertentes e tal, se você fazer um círculo de proteção, e estar dentro daquele círculo de proteção com a cabeça erguida, sabe? Porque você merece estar ali. Você não está ali por humilhar-se, né? Você está ali porque você merece, você galgou o seu caminho até chegar ali. E você pode olhá-lo, né, no olho, porque você tem o merecimento. Ah, então, quando a gente fala, né, ah, se autodeidificar é você encontrar, né, a conexão dessa energia que está aqui em você que está aqui, sabe? E da mesma maneira que esse fogo queima aqui, ele queima aqui também, dentro de você. E você consegue transferir esse fogo do seu interior, né, para o seu exterior, manifestando realmente a energia de um Deus. Aquela energia de um Deus, e aqui de grosso modo energia, né, claro, mas a serviço da sua vontade, né, do que você quer, dos seus objetivos e tal. Claro que sim, né, dentro do satanismo em si, rola muito essa parada do ceticismo, né, de que eu sou Satã e, e eu tenho que fazer isso, isso e isso. E eu não vou falar que isso está errado, nem que está certo, porque cada qual segue o seu caminho, né? E eu não tenho direito de impor o que é de verdade ou o que é de mentira para ninguém, porque todos nós vemos, entendemos e compreendemos, acima de tudo, né? A nossa realidade de uma maneira, né? O nosso universo de uma maneira. E seria muito egocentrismo eu achar que a minha maneira está correta e a do outro está errada, sendo que ele olha com os olhos dele e eu olho com os meus olhos, né? Mas o importante disso é que no final de tudo, no final das ambas as jornadas, tanto do teísta quanto do ateísta, o final é parecido, sabe? Seria a autossuficiência, é você manifestar tais características, né? Tais qualidades e tal. Mas rola, cara, rola essa noção de ceticismo, né? De tudo está dentro de mim e tal.
E eu acho que é uma linha bem tênua, sabe? E bem estreita. Porque eu tenho comigo que qualquer manifestação e qualquer conexão se dá no inconsciente, né? Porque eu acho que a nossa racionalidade bloqueia muito essas paradas. Por isso que existem as ritualísticas, né? Para meio que driblar ali a sua racionalidade e te levar para um estado mental que facilite, né? Nessa conexão. Mas é isso, cara. É um tema, é uma pergunta sempre delicada essa, né? Sempre a gente trilha aquele caminho, né? Que a gente sempre está ali, sempre vigilantes, né? Para não cairmos na híbris, na presunção, né? Nesse estreitamento da visão, né? Que é sempre uma coisa perigosa, né? Para todo ocultista, para todo magista, vampiro, bruxa, druida, para satanistas, para todos nós, né? Que andamos por esses lugares que onde a grande massa, por comodidade, diz que nada disso que a gente faz ou existe, né? Mas bem, estamos aqui, estamos aqui. Vocês têm um vampiro, vocês têm um satanista na tela ao lado, transitando e falando um pouco sobre todos esses caminhos. E o nosso amigo aqui da audiência, o Leon, queridíssimo Leon que está adorando o nosso papo. Ele gosta aqui de assistir as nossas entrevistas aqui, né? Tá gostando bastante aqui desse papo com você, digo, que ele gosta dos conhecimentos e dos pontos de vista diferentes que a gente joga aqui para todo mundo. Ah, bacana. Um abraço pro amigo aí. E sobre isso que você falou, cara, é importante. E eu vou usar aqui a árvore da vida como exemplo, né? Aproveitando que o Jorge, não sei se ele está por aí ainda, ele está ministrando um curso muito ótimo, muito bom mesmo da Citra Rara. A gente sabe que a gente vai galgando, né? A nossa evolução. Quando a gente está quase no topo, ou quase lá embaixo, dependendo da visão, se você está descendo a árvore, a Citra Rara, você tem aquela clifa oculta, né? Que você vai cair no abismo, você vai ter que olhar Leviatã nos olhos. Ali, se tudo que você construiu for uma mera ilusão e você não ser capaz de lidar com tudo aquilo, ou seja, tudo aquilo que sai pela sua boca não se reflete nas suas atitudes, e você fica preso no que a gente chama de ego negativo, você fica preso no abismo, sabe? Você não completa a jornada. Por isso que isso que você disse é importantíssimo, né? Ah, às vezes a nossa sombra não alcança o ciclo que a gente acha que alcança. Às vezes ela está perto dos nossos pés, né? Só que o nosso olhar como ser humano é tão deformado, né? E é tão ilusório que a gente acha que a sombra está lá longe, que a gente está atingindo vários e vários ciclos, sendo que ela está nos nossos pés ainda. Então, por isso que, né, eu trouxe, né, para pro voo em bando esse exercício do Leviatã, porque ele vai sempre nos questionar isso, sabe? E a gente pode mentir para todo mundo, até mesmo para nós mesmos a gente mente, mas para Leviatã a gente não mente. E, e se tudo que você construiu for mentira, você vai ser só um escravo do abismo. Veríssimo, veríssimo. E a gente falando sobre Leviatã, né? Aqui também é o Acesso Redivamp, é um programa que a gente nunca deixa escapar um pouco de arte, cinema, cultura pop e principalmente música, né? Que eu sei que é um tema que você gosta bastante também, né, Digo? Me conta um negócio, você curtiu o álbum novo do Therion e a canção tema Leviatã deles? Cara, eu vi acho que só uma ou duas faixas, mas tá espetacular. Tá muito bom mesmo. Inclusive, ele já tem, né, um caminho percorrido nesse caminho negro, né? Hum, Eles têm o som da Citra Rara, tem, o clipe é fantástico. É uma belíssimo. banda bem mística, né? Uhum. É uma
A banda, assim, bom, eu sou suspeito pra falar de Therion, né? Mais do que todos aqui no Brasil, eu sou uma pessoa Não. suspeita pra falar de Therion. Adoro o trabalho deles, cara. Ah, Tem uma legal. historinha aí paralela aí com eles desde 2004, quando eu entrevistei o Christopher, né, o fundador do Therion, né, o atual guitarrista, foi vocalista nos primeiros anos da banda, né? E aí ele me chamou para uma coisa assim impensável. Ele me chamou para discotecar numa abertura de um show do Therion lá em 2004. E aí danou-se, né? Nossa, Pegamos amizade, pegamos vínculo, né? E aí, né, tipo, então tem uma puta história. nossa, que máximo, cara. É, esse álbum, né, do Citrahara, né? Nossa, que legal. Tem essa história aí. A revista Road Crew registrou, inclusive, essa discotecagem. É um negócio bem legal, tipo, e, cara, esse álbum Citrahara do Therion eu particularmente gosto muito, porque eu tava começando meu namoro com a Chandra, eles estavam lançando esse álbum, e a primeira vez que eu escutei ele foi na casa dela, né? Então, a canção tema, né? Olha, tá A vendo? canção tema de Citra Rara, eu ouvi do lado da minha esposa, né? A primeira vez que eu escutei ela. Então, se tornou uma canção marcante. E aí, pessoas que podem estar escutando a gente devem estar com os cabelos em pé. Como assim? Como assim? Vocês escutaram isso? Vocês casaram ainda? É, pois é, que a gente até pensou. Olha, é uma marcha nupcial e tanto essa música, hein? Não, mas melhor não, melhor não, melhor não. O universo, Verdade. a Terra, o planeta Terra não está preparado para isso. Mas foi. Então eu tenho essa memória, fica Vai assim. abrir, vai, aí toca uma citra rara, marcha no casamento, abre um abismo de da arte. Eu não sei, né? Considerando que no Círculo do Estrigói todo mundo usa capa com capuz, capas negras com capuz, né? Tudo assim. Eu não sei, né? Tipo, eu penso. Bom, vai, estamos aqui num momento descontraído aqui da gente, né? Ah, eu sei, né? Tipo, vocês estão numa catedral gótica sombria, tem um monte de gente com capuzes negros e armas medievais nas mãos, olhando para vocês, entoando esses cânticos. Ah, beleza, tô em casa, deve ser meus parça. Me parece um ritual do Círculo do Estrigói que você escreveu. Aí teve um rapaz, uma vez, digo, histórias da noite, né? Engraçadíssimas, né? Teve um rapaz, uma vez, dando uns depoimentos sobre viagem astral e outras coisas, que ele resgatava espíritos femininos aprisionados em claustros que pareciam clubes noturnos no umbral, né? Eu não sei, quando o cara vai resgatar espírito no umbral, eu sempre dou dois passos para trás e já procuro a saída, a porta ou a janela mais próxima, eu já protejo minha carteira, eu fico preocupado. Quando o cara ainda tem mentores para ajudar, então, velho, tipo, putz, assim, provavelmente eu já desapareci do lugar, já caí fora. E esse menino, né, esse rapaz estava contando, né, que ele ia resgatar as almas das mulheres. Então ele entrava em armazéns escuros, mais escuros, com as próprias trevas, andava em corredores apertados e estreitos, ouvia sons diáfanos e músicas estranhas, lampejos e luz, onde ele só via sombras para todos os lados. E o cara contando isso num tom de pânico, assim, num negócio aterrorizado, né? Ele ia lá investido pelos espíritos da luz, pelos mentores, né? Para fazer todo esse resgate espiritual, velho. E eu tava ouvindo o cara contar toda a história assim, pensando, mano, ele tá descrevendo o lugar onde eu discotecava todo mês antes da pandemia, velho, que louco isso! Nossa, caramba, mas nunca vi essas mulheres com os véus esvoaçantes que ele fala que estão lá. Mas, cara, tipo, o que tem de mais? Uma casa que tá tendo uma balada, um lugar escuro. Às vezes eu até penso que o Alaz Head, né? Aquele árabe louco das histórias do Lovecraft, o que aconteceu é que ele viu uma pista de dança de uma balada underground, teve uma visão do que poderia ser uma pista de dança, e, velho, discoteca era Necronomicon. Não, é a terra do mal isso. Mas eu fico pensando nesse Verdade. rapaz, né, que fica aí E isso é resgatando as legal. mulheres nesses lugares, velho, é muito sinistro, é muito, tipo assim, sabe assim, é a atribuição moral, mas não naquela história de moralidade, vamos analisar comportamentos, não. Ah, Era um negócio assim, tipo, não, porque a escuridão é sinônimo do mal, era um mal absoluto que me sufocava, me apertava.
velho, eu entro na escuridão absoluta desses lugares e, cara, eu me sinto passeando numa floresta à noite, que era uma coisa que eu adoro fazer, adoro andar no meio das matas, longe de qualquer luz elétrica, longe de qualquer fogueira. De preferência sem lua ainda no céu, só com a luminosidade das estrelas. Eu me sinto liberto, cara, nesses lugares. Me sinto no puro horizonte. Me sinto ali comigo, com os meus tropeços, com as minhas cagadas, com as minhas sombras, com as minhas burradas, com os meus receios. Mas não sei, eu vivo bem com todos esses, assim, na medida do possível eu vivo bem com todos esses caras. Não preciso mentir muito pra eles, né? Aliás, eles nem me deixam mentir. Mas eu não sei, você já experimentou algo parecido? É. Ah, claro. E legal que eu acho que o rapaz estava todo amedrontado, né? E você estava idealizando o que ele falava como algo familiar. Tipo, não, é meu habitat lá, né? E Uhum. mais aí, cara, nesse comentário dele, você consegue observar o quanto essas raízes que eu citei um pouco antes, que limitam a gente, né? E limitam principalmente a nossa mente, elas estão profundas, né, na nossa psique. Por quê? Porque se você pegar lá na Idade Média, a mulher sempre foi olhada com um olhar de mistério, né? A mulher traz mistério, mas os homens tinham medo das mulheres, né? Tanto que a caça às bruxas foram contra as mulheres e somente as mulheres poderiam ser bruxas, né? Por quê? Porque o homem talvez se sentisse atraído pelaquela mulher e ele não conseguia lidar com aquele sentimento de atração física, né? Então, putz, ela me jogou um feitiço, sabe? Aí ele já coloca esse arquétipo que está inserido na psique, né, dessas pessoas, da maioria das pessoas, como algo preso em um clube demoníaco, né? Como se ela fosse ali uma amante de algum demônio, ou se tivesse ali a serviço de algum demônio para enfeitiçar as pessoas que estão nesse clube, né? Se você pegar, cara, é justamente que eles idealizavam lá na Idade Média, né? Quando eles começaram a caçar as bruxas naquele holocausto, né? Não tem outro nome para Sim. isso. É o que ele idealiza agora, sabe? Já é algo que está na psique dele já. Então, por isso que, putz, o ser humano é muito preso ainda, né? Ele não tem real acesso às suas capacidades até onde ele pode ir, porque para esse sistema é legal que o homem seja preso, porque se a gente vai lá, olha só como é que as coisas vai e vem. A gente vai lá no mito de Prometeus. Ah, Zeus não quer que o homem tenha acesso a chamas, né? Ao fogo. Mas por quê? Porque se ele tiver acesso ao fogo, ele não vai precisar mais rezar para os deuses, porque ele vai evoluindo, ele vai manipulando esse fogo, então está proibido essas chamas do fogo sagrado ao homem. É a mesma coisa hoje em dia. O sistema criou várias encalços, né, várias limitações, várias algemas, para que o homem sempre fique debaixo da asa, né? E aí ele vai alimentando cada vez mais isso. Mas sobre a sua pergunta, recentemente não, mas no final do ano passado, eu bolei uma ritualística, né? Que o objetivo era eu estar frente a frente à minha sombra, sabe? Então, eu comecei a minha ritualística, né? Aí comecei a descer aos círculos e etc e tal. Só que quando eu me vi frente a frente às trevas, aonde eu não conseguia me ver nada, mas como eu estava conectado no ambiente, eu sabia mais ou menos como eu estava pela intuição, não pelos olhos carnais, né? Porque o olho da gente, material, se não tiver um flash de luz, você não enxerga. E eu estava exatamente num ambiente assim, totalmente de trevas. Quem se apresentou a mim foi o Lucifuge Rofocali. E eu lembro que na ritualística eu não senti medo, mas eu me senti meio que espantado, né? Nossa, mas eu não estava buscando esse ser, né? Por que ele está aqui? Mas foi totalmente educado, um gentleman, né? E me auxiliou nessa jornada, como se ele fosse o guardião daquele lugar ali. Quando eu Uhum. voltei da ritualística, né? Que eu fui me tocar, eu falei assim, mano,
Mas é claro que ele ia se apresentar a mim. Era evidente. Se eu estava conectado àquele local e totalmente num ambiente sem luz, sem nada, eu vou dar de cara com aquele que foge da luz, né? Com o assassino da luz, porque é o ambiente dele. E claro que tem uma gama de simbolismo, né? Que é a abertura dos seus olhos negros, né? Olho negro da alma, a, a extrema intuição, sabe? É você andar por esses lugares sem o seu tato material, né? E um monte de coisas assim. Então, o satanista em si, né? Quando a gente tem o domínio da parte filosofal da história, porque cada arquétipo, Deus, deu o nome, traz consigo o simbolismo e o reino que ele governa, né? E quando você tem o domínio disso tudo, aí você parte para essa parte, ficou meio. Você parte para esse viés mais ritualístico, né? Esse viés mais espiritual. Ah, as trevas em si, de certa forma, será algo natural, sabe? Algo Uhum. natural ao ser humano, né? Pelo menos os que se propõem a caminhar por esse caminho negro, né? Quando eu bolo algum exercício para a escola, eu tenho o costume de sempre levá-los a essa parte negra, sabe? Porque é lá que você vai lidar com seus pânicos, né? Com o seu medo, né? É, é quando ninguém está te observando e você está frente a frente com você que você vai saber quem você realmente é, né? E, e sim, cara, é bem confortante, né? É bem restaurador, na verdade, se ver no ambiente assim e não sentir medo, né? Não se sentir ameaçado, mas se sentir parte daquele ambiente, como se você fosse um ser natural dali, né? Uhum. Sabe que meu pai tem uma frase ótima, né? Uma frase maravilhosa, né? Inclusive, há muitos anos atrás, né, eu montei um stand, né, desses eventos pagãos, né, aqui que acontecem em São Paulo, né? Botei meu stand lá, foi um stand bem interessante, na época nem tinha livro ainda publicado, né? Então, era um negócio mais produtos, né, mais artesanato, esse tipo de coisa. Mas foi uma experiência interessante, né? Meu pai foi lá, me ajudou a montar o stand. Na época não tinha Uber, voltou para casa dele, depois foi lá para me ajudar a recolher a lojinha, né? E aí tinha aquele grupo, né? Aquele grupo das pessoas da luz, das pessoas do bem, com aquelas roupas brancas, todo mundo de branco, todo mundo assim, tipo, era um spot de luz, né? Um era de 220, outro era de 90 watts. Não existia ring light ainda, mas hoje em dia a gente falaria que seriam ring lights, né? De todos os tamanhos ali pensáveis, né? Sobre a luz e tudo mais. E eu não sei que cargas d'água que deu no meu pai lá que a gente estava conversando e ele para e me solta a máxima dele, né? Aras, mas das trevas viemos, às trevas retornaremos. Cara, E ele tá assim, errado? bom, o pessoal que tava ali da luz, tipo, da partir daquele instante, correu-se um boato que o Círculo Estrigó era uma tradição familiar, era uma tradição que vinha pela linhagem de sangue da minha família, depois dessa. Mas ninguém teve a coragem de perguntar pra ele, né? Ficaram todos assustados, ficaram todos com medo de mim no dia seguinte, ainda também, né? O negócio se desenvolveu por uns 2 ou 3 anos. Mas o que eu acho mais interessante dessa frase, porque eu cresci ouvindo essa frase, né? Porque das trevas viemos, às trevas retornaremos. Porque provavelmente, né, todos nós viemos de um útero escuro. E provavelmente no nosso destino, seja no crematório, seja no caixão para debaixo da terra, terminaremos em escuridão. E essa sempre foi uma máxima que sempre me norteou, sempre carreguei comigo isso como algo natural, saca, digo? Tipo um negócio assim, tá, das trevas viemos, às trevas retornaremos. Ah, ok, muito bem, estou na escuridão, estou em casa. É a mesma coisa, só que sem luz. E você redobrando a atenção, você ficando mais focado para não cair, não pisar em nenhum buraco ou não ser emboscado. Mas, cara,
É basicamente isso. É uma coisa natural, é uma parte que a gente caminha, uma parte que a gente caminha, né? E na escuridão, nas trevas, só há o que você leva com você, né? E o que você leva com você já está em você. Não é algo de fora que vai vir em você. Você só reconhece aquilo que você já carrega, né? Então, pra mim, talvez eu tenho muito essa pegada, velho. Quando esse assunto são essas trevas, né? Esse sono sem sonho, quando a gente mergulha e a gente não viaja astralmente. Quer dizer, não é que a gente não viaja astralmente, mas a gente está naquele lugar negro, naquele lugar escuro, sem som algum, e parece que quando a gente só abriu o olho e a gente. Parece que passou 10 segundos, a gente dormiu uma noite inteira, às vezes, ou 3 horas ininterruptas de sono, e a gente não sonhou nada. Mas espera, chega um momento que você está nesse lugar e você caminha nesse lugar. Você faz coisas nesse lugar que você não consegue trazer com palavras, trazer com símbolos para as pessoas. Mas de vez em quando você tromba num programa de entrevista como esse aqui com alguém que também já pisou nesses lugares, né? O que é muito gostoso essa sensação, é muito bom sentir essa conexão, cara. Cara, eu tenho comigo que você vai construir o seu paraíso, sabe? Não é trocando humilhação que você vai conquistar um paraíso, né? E outra, se você está num lugar escuro, num lugar desconhecido, a pior coisa que pode acontecer são os seus medos te atacar, sabe? Ah, nós não, mas imagina um ser humano comum, né? Comum no sentido do país que a gente vive. Ficar, sei lá, andar num cemitério à noite, ou próximo, na rua de um cemitério à noite. O que vai atormentar ele é o medo de ver alguma coisa, o medo. Na verdade, é o medo do desconhecido, né? E isso tudo são coisas internas, né? O medo é uma projeção da sua mente, né? Que provavelmente vai se tornar real porque quantas e quantas vezes a mente nos prega peça, né? Aí você vai começar a ver vulto, vai começar a ver isso, vai começar a ver aquilo, ou uma árvore que com o vento, né, se mexe e tal, e você vai atribuir aquilo a alguma alma do cemitério, ou algum demônio, alguma coisa assim. Mas o importante é aonde começa esse pensamento. Começa aqui, ó, sabe? Então, se você tiver o máximo possível de conhecimento sobre o que está dentro de você, aquilo que vai ser projetado fora não vai te causar medo, porque vai ser só um reflexo. Inclusive, você pode até criar alguma conexão com aquilo que está fora, porque, como eu disse, é um reflexo. Você pode conversar com essas partes internas, né? Se entender muitas das vezes com essas partes internas, trabalhar ali dentro daquele próprio medo uma evolução mesmo. Por quê? Por que eu tenho medo disso? O que, o que esse medo se comunica comigo? Sabe? Se você não consegue chegar racionalmente à origem do medo, conversa com o medo que está ali na sua frente. Tem até aquele meme, né? Do cara andando assim numa estrada de interior, de estrada de terra totalmente escura, e tem uma assombração na frente. O que você faria? Então, vai lá e troca ideia. O que ela vai poder fazer de ruim para você? Né? Se apareceu ali, digamos, né, que você viu realmente uma assombração, a grande chance de ser uma projeção sua mesmo, né? Uma projeção interna ali, tá? Algum medo seu, né? Muitas das vezes algum trauma de infância, alguma situação que você passou quando era criança que gerou alguma cratera na sua psique, não sei. Então vai lá, conversa, sabe? Você vai estar se comunicando com o seu medo, aí o medo vai deixar de ser medo e vai se tornar coragem. Aí você vai conseguir continuar o seu caminho, sabe? Então, esse caminho, né? O caminho das trevas, o caminho sombrio, né? Que muitas das vezes as pessoas atribuem, né, a coisas nefastas e tal, nada mais é do que você caminhar por ambientes que, sei lá, de certa forma é familiar a você. Mas é familiar a você porque você tem
livre acesso às suas trevas, você não tem medo de ir lá, porque, sei lá, você vai se confrontar com uma lembrança ruim de vergonha. Então, se você fez as pazes, né, com essa sua sombra, com esse seu lado sombra, não é a sombra do mundo que vai te causar medo, né? Absolutamente, meu nobre amigo. E deixa eu te contar, a gente tem aqui uma pergunta aqui do Leon Anki, né? Ele está aqui curtindo a entrevista. Ele perguntou para você algo sobre roupas negras protegem de energias externas e protegem energia interna, e roupas brancas facilitam a absorção, a entrada das energias. O que você acha disso, Digo? Ah, olha, eu vou abordar de um simbolismo, né? Para quem não sabe, eu sou tatuador. Eu tenho um estúdio aqui em Campinas. Eu moro em Campinas, interior de São Paulo. Opa. Então eu sou imerso nesse mundo da arte, das cores e etc e tal. Então, o que seria a cor preta, né? A cor negra. A cor negra seria a soma de todas as outras cores, sabe? Se você pegar todas as cores, ou o máximo possível de cores juntar, você vai chegar num tom quase negro, sabe? E o que seria a cor branca? A cor branca é a ausência de tonalidade, né? Aí você vai ver que, na verdade, são polaridades, né? O negro é a polaridade do branco. É que a gente brinca que entre o branco e o preto tem uma infinidade de cinzas, né? Então, levando para esse contexto que ele trouxe, o que seria uma roupa negra, né? Claro, se você quer usar isso no seu dia a dia como um símbolo e tal, a cor negra seria a roupa negra seria aquilo que vai absorver as energias, né? Claro que você tem que saber lidar com essas energias, né? Fazer aquela alquimia interna e usar essa energia ao seu favor. Todas as energias dos ambientes, né, que você caminha e tal, seria como se a cor negra puxasse e unisse elas ali, né? E essa energia todas, né, vamos usar cores, né? Sei lá, a inveja do cara ali é a cor laranja, a felicidade do outro é a cor amarela, e tudo isso, quando elas chegarem em você, elas vão todas se unir e vai virar uma luz negra, né? A pergunta é, o que você vai fazer com essa cor? Esse amontoado energético, sabe? Você vai saber direcionar para onde você quer? A sei lá, para uma ritualística, né? Vai saber jogar tudo aquela cor numa ritualística, né? Lembrando que cor aqui são energias, e na verdade não é nem energias, né? Energias é um termo incorreto, mas intenções, né? Intenções alheias às suas. E a cor branca, no caso, seria a que repele, né? A que não se deixa a grosso modo, mas bem grosso modo, a se sujar, sabe? Vai sempre permanecer branca. Todas as outras intenções que bater na sua roupa vai ser repelida, sabe? Não vai sujar, não vai penetrar na sua roupa e tal. Dentro disso, desse contexto que ele trouxe, inclusive é muito usado no candomblé, vai, vai reger muito qual é o seu modus operandi, tá? Você gosta ali de absorver energias alheias e, e botá-las, né, para trabalhar ao seu favor. Inclusive, as pessoas, né, quando a gente vai para o luciferianismo, na verdade não é nem o luciferianismo, mas o Lúcifer em si, a energia luciférica, né, que de tempos em tempos ela irradia o ser humano, as pessoas utilizam muito aquele símbolo de Lúcifer, né, que é assim, tem as pessoas não sabem que aquele símbolo se remete à faceta vampírica, sabe? Aí o cara tá lá usando, eu quero usar esse símbolo como proteção e tal. Mas você está se comunicando com uma face vampírica, sabe? O símbolo de Lúcifer é composto por 4 parâmetros, né? Eu vou usar a palavra parâmetros, mas 4 fases, né? É só um adendo só, né? É só para elucidar.
Sabe? Qual que é o seu modus operandi? Você tem facilidade com todas essas energias que você é bombardeado no seu dia de transmutar essas energias? Um exemplo bobo aqui. Sei lá, você está no seu trabalho, você trabalha não sei do que, aí seu patrão chega e te dá uma bronca, fala, putz, você não está fazendo direito isso daí, cara. Sabe? Você tem facilidade para transmutar aquela energia que ele jogou em você? Tipo, ah, eu não tô fazendo direito, então eu vou me esforçar ao máximo para me calar a boca desse filho da puta. Desculpa a palavrão. Ah, para me calar a boca dele e mostrar para ele que ele tá errado e que não, que eu tenho capacidade sim. Ou não, você é facilmente abatido por essa energia. Putz, ele não gosta de mim, ele tá pesando na minha, não é um bom ambiente aqui. Aí você se vitimiza, aí você começa a projetar que o ambiente não é propício para você, aí o ambiente não vai ser mesmo, sabe? Então, dentro dessa questão que parece que é simples, né? Dentro desse contexto que ele trouxe, é aconselhável você observar qual que é o seu modus operandi, né? Como que você trabalha esse quesito. Se você não tiver muita facilidade em lidar com energias alheias a manipulá-las, então a cor branca seria ideal, porque ela vai bater e vai voltar, né? Vai repelir. Agora, se for o oposto, a cor negra vai juntar todas essas energias, né? Uhum. Excelente, excelente explanação, meu nobre irmão. E digo, a gente está chegando aqui nos momentos finais dessa edição do Acesso Redvamp. Eu tenho certeza que em breve você retorna também no Vox Vampírica Podcast, né? Assim que a gente bater a meta lá no catarse.me Redvamp, né? A gente precisa bater, a gente precisa ultrapassar essa terceira meta que a gente está para lançarmos a revista Strigoi e retomarmos as atividades da nova fase da Vox Vampírica Podcast, meus nobres amigos, amigas. E vocês podem fazer a sua parte lá acessando catarse.me Redvamp e nos apoiando. Mas aqui chegando nesses momentos aqui finais, digo, você tem esse seu trabalho como tatuador, eu já vi fotos dos seus clientes, já vi a arte, um trabalho muito legal, você tem uma mão boa aí para tatuar, hein, que a gente vê que as linhas são todas inteiras, bem feitinhas, bem íntegras, não tem aqueles craqueladinhos, são muito bem trabalhadas, tem todo esse domínio simbólico aí, toda essa habilidade no tema. E, Nobre, como o pessoal aqui do Acesso Redvamp faz para falar com você, para não sei se você está atendendo agora durante a pandemia, mas como eles fazem para poderem se tatuarem aí com você, se eles estiverem vendo esse vídeo depois da pandemia, ou se você tem algum tipo de atendimento nesse momento, como eles te acham na internet, nas redes sociais? Bom, a prefeitura aqui já liberou, né? Claro, com os cuidados devidos e tal. É só digitar lá no Instagram. O nome, o perfil do estúdio é Freebirds Tatuagens. Tem no Face também, Freebirds Tatuagens. E lá vai ter, né? ah, o portfólio, todos os trabalhos, ou em processo de finalização, né? Que como o trabalho é grande, faz por sessão, ou até mesmo os trabalhos finalizados. Dê uma olhada lá, qualquer coisa pode chamar no direct. Tem sempre o telefone também nas postagens, pode mandar uma mensagem. Você que é de São Paulo, interior, só chamar lá. Opa, bacana. Digo, eu quero te agradecer muito pela participação hoje aqui no Acesso Redvamp. Foi muito bom poder bater esse papo aqui com você. Passamos aqui tranquilamente, aqui passamos do horário previsto sempre do Acesso Redvamp, quando o papo é bom, a conversa flui e vai longe, né? Cara, muito obrigado pela participação aqui. Quer deixar uma mensagem, um recado agora nesse encerramento? Eu que agradeço a oportunidade, né, de trazer um pouco dessa filosofia nossa, tirar um pouco, né, do véu da ilusão das pessoas, né, para que aos poucos, né, seja algo normal, né.
E se você gosta, né, desse tipo de divulgação, mais voltado para a mão esquerda, mais especificamente o satanismo, o luciferianismo, tem os meus perfis, né, que é para isso, que é o Digo Terrucci. Aí você me encontra lá no Insta também, como Digo Terrucci, no Face, Digo Terrucci. E eu montei um canalzinho lá no YouTube também, que eu estou postando alguns vídeos lá. Aí fica o convite. E um recado. Cara, para nós estamos entrando, como eu disse lá no começo, estamos à beira do que a gente chama de era satânica, né? O que seria a era satânica? A gente percebe, né, observando a história, que há momentos em que o homem decai, geralmente é quando a religião, e aqui não é uma religião específica, né, toma conta, religião no contexto de domínio social, e a gente vê que há momentos que a humanidade se eleva, né? Um exemplo disso recentemente, entre aspas, recentemente, né, foi a Era das Trevas, né, a Idade Média e o período posterior, o Iluminismo, né? Iluminismo que se refere à luz, que se refere a Lúcifer. Acreditamos que estamos entrando numa era dessa de evolução, né? Porém, nós temos que evoluir também como seres humanos, né? Abrir a nossa mente, né? Se colocar no nosso lugar de direito, né? Então, cara, a base de tudo é o questionamento, né? Então, o recado final é questione-se, sempre questione-se. Questione sua vida, questione seu trabalho, questione seu relacionamento, questione suas vontades, se são realmente suas ou se são inseridas na sua mente, questione a sua felicidade, questione a sua tristeza, questione tudo, inclusive você, sabe? Você vai encontrar respostas. Muitas delas são dolorosas, mas são necessárias. E, ademais, uma ótima noite, uma ótima semana, uma ótima vida. E, novamente, meu querido irmão, muito obrigado pelo convite. Estamos junto, Digo, estamos junto. Agora a gente vai aqui para os recados finais. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins
E visite sempre o nosso portal redevamp.com.